TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto. E você vai ver a seguir. Exército recolhe artefato explosivo em Paraíba do Sul. Tribunal Superior Eleitoral recebe lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares. Pré-selecionados na segunda chamada do ProUni devem comprovar informações até sexta-feira. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos. A relação, que também pode ser acessada na internet, foi entregue para o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, pelo presidente do órgão de controle, o ministro Vital do Rego. Em 2026, a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos reúne mais de 6 mil responsáveis, um volume 3% menor que o registrado em 2024, ano de eleições municipais. A maior parte dos apontamentos refere-se a ex-prefeitos e ex-vereadores de pequenas cidades, sendo que cerca de 3.800 casos estão concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste. É o esforço conjunto do Tribunal de Contas ao analisar as contas de uma forma cada vez a miúde e do Tribunal Superior e do Tribunal Superior Eleitoral. Do total, 266 enquadraram-se como pessoas expostas publicamente, incluindo 135 vereadores, 114 prefeitos, 6 deputados estaduais, 2 deputados federais e um senador, incluindo suplência. A relação consolida os julgamentos definitivos, ou seja, quando não cabe mais recursos no TCU realizados desde 2018. A ferramenta serve como um dos principais insumos para que a Justiça Eleitoral analise os pedidos de registro de candidatura, avaliando o preenchimento dos requisitos de elegibilidade dos postulantes a cargos eletivos. O recebimento da lista não implica a inelegibilidade automática dos nomes citados. Cabe estritamente à Justiça Eleitoral analisar cada caso individualmente e julgar se as irregularidades apontadas são capazes de barrar uma eventual candidatura eleitoral. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, defendeu que a união das instituições é um dos principais pilares de sustentação da confiança que o cidadão tem no sistema representativo. Este ato transcende a formalidade de uma entrega de documentos, pois representa a materialização da harmonia institucional entre o TCU, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Como a situação jurídica de um gestor pode se alterar por meio de recursos no próprio Tribunal de Contas ou por liminares na Justiça Comum, o banco de dados disponibilizado pelo TCU vai ser atualizado diariamente até o dia 18 de dezembro, data limite para a diplomação dos eleitos nas eleições gerais de 2026. E olha, o Exército Brasileiro atuou em uma ocorrência envolvendo um artefato explosivo em Paraíba do Sul. O caso aconteceu na quarta-feira, quando um morador mexia no terreno. Olha só. O Exército Brasileiro foi acionado na quarta-feira, dia 12, após um morador encontrar um artefato explosivo em uma escavação de uma obra. O caso aconteceu no bairro Inema, em Paraíba do Sul. No local, foi constatado que se tratava de uma munição de morteiro. O artefato foi recolhido pelas equipes especializadas e levado para detonação pelo Exército. A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, referente ao segundo semestre deste ano, têm até amanhã para comprovar as informações declaradas na inscrição. A documentação deve ser apresentada diretamente à instituição de ensino para a qual o candidato foi pré-selecionado. O prazo para a comprovação das informações da segunda chamada do programa Universidade para Todos termina nesta sexta-feira, dia 14 de agosto.
Os estudantes podem entregar a documentação presencialmente na instituição privada de ensino superior ou encaminhar os documentos de forma virtual, conforme a orientação da própria instituição. A lista dos pré-selecionados na segunda chamada está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao ProUni. A documentação necessária para comprovar as informações declaradas na inscrição está descrita no edital do processo seletivo. Vale lembrar que o ProUni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, e bolsas parciais, que cobrem 50%. Os benefícios são destinados a cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Neste segundo semestre, o programa oferece pouco mais de 470 mil bolsas de estudo entre integrais e parciais. As oportunidades estão distribuídas em 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior. Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do ProUni do segundo semestre ainda terão uma nova oportunidade por meio da lista de espera. Para participar dessa etapa, será necessário manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado será divulgado no dia 1º de setembro. Já os candidatos pré-selecionados nesta etapa terão de 1º de setembro a 14 do mesmo mês para comprovar as informações declaradas na inscrição. O ProUni tem como público-alvo estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de curso superior. Os processos seletivos são realizados 2 vezes por ano para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivo. A classificação dos candidatos considera as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso por adulteração de placa de motocicleta em Petrópolis. Região Serrana é a segunda do estado com maior taxa de infrações de trânsito. Famílias brasileiras perderam mais de 62 bilhões de reais com apostas esportivas em 2025. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por adulteração de sinal identificador de veículo em Petrópolis. O caso aconteceu no bairro Castelânia durante uma abordagem a uma motocicleta. Segundo a polícia, o suspeito teria usado fita isolante para alterar os caracteres da placa e evitar multas de trânsito. Policiais militares da motopatrulha do 26º Batalhão prenderam um homem de 20 anos no fim da tarde desta quarta-feira, durante um patrulhamento na rua Professor Cardoso Fontes, no bairro Castelânia, em Petrópolis. Os agentes abordaram uma motocicleta de cor prata e identificaram uma alteração na placa do veículo. De acordo com a polícia, o condutor teria usado fita isolante preta para modificar os caracteres de identificação. Durante a abordagem, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Na consulta feita pela equipe, também foi constatado que o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o relato do próprio abordado aos policiais, a alteração na placa teria sido feita com o objetivo de evitar multas de trânsito. Por essa razão, o homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. A motocicleta também foi apreendida e permaneceu na delegacia para a realização de perícia. E olha, conforme os dados do Anuário Estatístico do DETRAN-RJ 2026, a região serrana do estado do Rio de Janeiro, composta por 13 municípios, ocupa o segundo lugar no ranking estadual de infrações de trânsito, com um índice de 448 casos a cada 1.000 habitantes, ficando atrás da região Costa Verde, com 923, e superando significativamente a média do estado, que se mantém em 362 infrações por 1.000 habitantes. Segundo os dados do Anuário Estatístico do DETRAN-RJ de 2026, Teresópolis é o município serrano com mais infrações, com 114.938 autos de trânsito registrados em 2025, com a atuação expressiva da Polícia Rodoviária Federal no trecho da BR-116. Petrópolis ocupa o segundo lugar na região, somando 91.592 infrações acumuladas, enquanto Nova Friburgo contabiliza 69.867 autuações no mesmo intervalo. Petrópolis registrou 41.791 multas por transitar em velocidade 20% acima da máxima permitida no ano de 2025. A infração aparece como a mais recorrente entre as autuações mais comuns no município, representando 45,6% do total. Apesar dos números, alguns petropolitanos relataram que tentam manter a velocidade dentro do permitido para evitar acidentes. Dirijo sempre de acordo com a via. A prevenção é a melhor coisa, né? Na região serrana, os números chamam a atenção. Nesse cenário, Nova Friburgo acumula 534 vítimas em decorrência do trânsito, sendo 503 feridos e 31 vítimas fatais em 372 acidentes. Já Petrópolis contabilizou 290 sinistros de trânsito, que resultaram em 325 feridos e 40 vítimas fatais. Em seguida, vem Teresópolis, somando 337 vítimas, entre 308 feridos e 29 mortes, em 276 acidentes, com maiores concentrações na rodovia BR-116. Para os motoristas petropolitanos, o cuidado e a atenção no trânsito devem ser prioridade. Atenção no trânsito e seguir as normas. A moto, às vezes, um perto de um lado ou do outro. Aí, quando você vem dois, um da esquerda e da direita, fica meio complicado isso aí, tem que ter muita atenção. Bastante atenção, porque se não tiver atenção, não consegue. E hoje, a maioria, principalmente motoqueiro que não tem carteira, fica fazendo, né, o zigue-zague, e você tem que prestar atenção. Você que tem a sua carteira, tem o seu carro normalizado, você tem que prestar atenção sobre isso. As famílias brasileiras perderam 62 bilhões e 500 milhões de reais para as bets no ano passado, segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, com base em estatísticas do Banco Central. O valor corresponde à diferença entre o dinheiro apostado e o devolvido em prêmios e equivale a uma média de 4 bilhões e 700 milhões de reais perdidos por mês. O estudo mostra que as perdas representam cerca de 0,68% da renda nacional disponível bruta das famílias brasileiras. No mesmo período, as empresas de apostas movimentaram quase 351 bilhões de reais em transações realizadas via Pix.
Os dados fazem parte do Boletim Fiscal dos Estados, divulgado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. O levantamento aponta que, desde a regulamentação das BETs em janeiro do ano passado, houve mudança no volume de transferências via Pix destinadas ao setor de artes, cultura, esporte e recreação, indicando maior comprometimento da renda das famílias com as apostas. O boletim também aponta que, desde outubro do ano passado, quando passou a valer a proibição de apostas para beneficiários do Bolsa Família, houve desaceleração no ritmo das transações. Segundo o Concefaz, o resultado indica que a medida teve efeitos concretos sobre o volume de apostas, sugerindo que as famílias de menor renda tinham participação significativa nesse mercado. E você vai ver depois do intervalo. Desenrola Adimplentes começa a operar com crédito de até R$15 mil. Inflação desacelera em julho e volta para dentro da meta do governo. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Começou a operar na última segunda-feira o Desenrola Adimplentes, uma nova modalidade do programa Desenrola voltada para trabalhadores informais que mantêm as contas em dia. A linha de crédito permite substituir empréstimos mais caros por operações com juros de até 1,99% ao mês e valores de até R$15 mil.
A nova modalidade começou a funcionar após ajustes nas regras para ampliar a participação das instituições financeiras. O objetivo é permitir que trabalhadores informais que estão adimplentes tenham acesso a crédito mais barato e possam substituir dívidas contratadas anteriormente com juros mais altos. O Desenrola Adimplentes é uma das 3 frentes criadas pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito. Além dos trabalhadores informais, o pacote também inclui uma linha voltada para estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e medidas destinadas a trabalhadores com carteira assinada. Lançado em 2023, o programa Desenrola foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e ajudar na recuperação financeira das famílias. De acordo com o governo federal, o programa já beneficiou 7.500.000 famílias. O Ministério da Fazenda também fez um alerta sobre golpes envolvendo o Desenrola e outros programas de renegociação de dívida. A orientação é desconfiar de anúncios falsos, mensagens e links recebidos pela internet que prometem acesso facilitado ao crédito ou à renegociação. Segundo a pasta, a contratação e a renegociação são feitas exclusivamente por meio das instituições financeiras. O governo não envia links por SMS ou aplicativos de mensagens e não utiliza sites específicos para intermediar as operações. A orientação é que o consumidor procure diretamente os canais oficiais das instituições financeiras e do Ministério da Fazenda antes de fornecer dados pessoais ou realizar qualquer pagamento. Todas as informações oficiais sobre o Desenrola Adimplentes estão disponíveis nos canais do Ministério da Fazenda. E agora o assunto é economia, porque a inflação oficial do país desacelerou pelo 4º mês seguido e ficou em 0,07% em julho. O resultado foi influenciado principalmente pela queda no preço dos alimentos. Com isso, o IPCA acumulado em 12 meses voltou para dentro do intervalo da meta do governo. Confira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,07% em julho. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE e representa uma desaceleração em relação a junho, quando a inflação tinha ficado em 0,16%. Em janeiro, o índice foi de 0,33%. Em fevereiro, 0,70%. Em março, 0,88%. Abril, 0,67%. Maio, 0,58% e em junho, 0,16%. Com esse resultado, o acumulado no ano ficou em 3,44%, e nos últimos 12 meses em 4,44%, abaixo dos 4,64% dos 12 meses imediatamente anteriores. Esse número faz o IPCA voltar para dentro do intervalo da meta de inflação do governo. Essa meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Isso significa que o índice pode variar entre 1,5% e 4,5%. Foi justamente a alimentação que mais ajudou a segurar a inflação em julho. O grupo Alimentação e Bebidas caiu 0,67% e teve impacto negativo de 0,14 ponto percentual no índice. Foi o segundo mês seguido de queda. Em junho, o grupo já tinha recuado 0,24%. Dentro de casa, os alimentos ficaram 1,14% mais baratos em julho. A alimentação no domicílio variou menos 1,14%, com influência das quedas do café moído, menos 2,45%, da cenoura, menos 14,41%, da batata inglesa, menos 19,59% e do tomate, com menos 29,09%. Sendo o tomate o principal impacto negativo no resultado do mês, com menos 0,10 ponto percentual. No lado das altas, os destaques foram o leite longa-vida, com 2,47% de variação, e as frutas com 1,20%. O grupo Habitação teve a maior alta entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 0,99%. O principal motivo foi a energia elétrica residencial, que subiu 3,09% e sozinha teve impacto de 0,13 ponto percentual no IPCA. Em julho, além da incorporação de reajustes tarifários de concessionárias de algumas áreas do índice, permaneceu a vigência da bandeira tarifária amarela, com acréscimo na conta de luz de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Nos transportes, o resultado foi praticamente estável, com alta de 0,05%. O principal destaque foi a passagem aérea, que subiu 11,67%. Já os combustíveis ficaram mais baratos. Etanol com menos 2,26%, gasolina com menos 1,37%,
óleo diesel com menos 1,22% e gás veicular com menos 0,08%. Entre os outros grupos pesquisados, saúde e cuidados pessoais subiu 0,40%, despesas pessoais 0,22%, artigos de residência 0,07% e comunicação 0,04%. Educação ficou praticamente estável, com queda de 0,03%. E vestuário teve recuo de 0,66%. No grupo saúde e cuidados pessoais, a variação foi de 0,40%, destacando-se, além da alta dos artigos de higiene pessoal, de 0,64%, a variação do subitem plano de saúde, que foi de 0,42%, com a incorporação de reajustes autorizados pela ANS. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O indicador, que considera famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, ficou negativo em julho, com variação de menos 0,01%. No ano, o INPC acumula uma alta de 3,50% e nos últimos 12 meses de 4,10%, abaixo dos 4,33% dos 12 meses imediatamente anteriores. Vale destacar que o IPCA é calculado pelo IBGE e mede a variação do custo de vida das famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. A pesquisa acompanha os preços de 377 produtos e serviços em 10 regiões metropolitanas, além de Brasília e de outras capitais do país. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. E olha só, gente, depois de um dia de calor mais forte nesta quinta-feira, o tempo volta a mudar na sexta-feira em toda a nossa região de cobertura. A instabilidade ganha força novamente, aumentando a nebulosidade e chuva voltando a aparecer em todas as cidades da nossa região. E é justamente por causa desse tempo mais instável, com mais nuvens e chuva, que as temperaturas não devem continuar tão elevadas. Ou seja, o calor desta quinta-feira deve ser passageiro. Na sexta, os termômetros sobem menos e a chuva ganha destaque, principalmente durante a tarde e a noite. Agora, indo para a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e possibilidade de nevoeiro pela manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e as pancadas de chuva devem aparecer à tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol e nevoeiro pela manhã, mas a instabilidade aumenta ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e a chuva deve chegar na parte da tarde, com pancadas também durante a noite. As temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Mesmo com a temperatura mais alta, a chuva e o aumento das nuvens devem trazer momentos de maior instabilidade. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira começa com sol e aumento de nuvens durante a manhã. À tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Ou seja, teremos uma leve queda nas temperaturas e chuva para o sextou em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, pelo menos por enquanto, o guarda-chuva continua sendo um bom companheiro para quem vai sair de casa. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você.
TVC, a TV do Correio da Manhã.